Então vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Tiago, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Tiago, está lá perto de Apocalipse, um pouco perto. Tiago, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Todo domingo estamos pregando em Tiago. Domingo que vem vamos falar do verso 12 ao 13. Então já saiba que tem um cronograma. Enquanto vocês procuram ainda, é engraçado que algumas pessoas dizem, é como se estivesse botando o Espírito Santo numa caixa, né? Já está tudo programado, está tudo direitinho, já tem um livro. É aquela ideia de que o Espírito Santo só habita na bagunça. Onde tem ordem, o Espírito Santo não habita. Se você for ler Gênesis 1, o que tem ali é ordem. Deus criou um dia, depois fez as coisas no outro dia, e fez no outro dia. Separou a luz das trevas, a terra, a luz, tudo tem ordem ali. E o início diz, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então essa ideia de que o Espírito Santo está onde não tem ordem, onde tem bagunça, não é bíblico. O Espírito Santo é totalmente organizado. Tá bem? Ele atua na ordem, sim. A gente não engaveta o Espírito Santo por isso. Tá? A gente sabe que se tem coisa que ele quiser falar mais aqui, coisa que eu nem preparei, ele vai falar, ele vai me usar como ele quiser. Tá bem? Então tá tudo, sim, dentro de um cronograma. Vamos falar o livro de Tiago, se bobear até dezembro. Acharam? Amém? Capítulo 2, verso 8. Vamos ler. Diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Vamos ao Senhor, oração. Senhor Deus e Pai, eu me coloco, ó Deus, como um vaso de barro, carente da Tua graça, da Tua misericórdia. Se o Teu Espírito, ó Deus, não atuar, Senhor, eu não consigo. Eu dependo inteiramente do Teu Espírito Santo nesse momento. Que Ele venha falar aos corações, Senhor. Que as pessoas saiam daqui cheias da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Que essa palavra venha de forma certeira aos nossos corações e que ela nos faça mais crentes, Senhor, mais firmes em Ti. É o meu desejo, em Cristo Jesus. Amém. Semana passada, a gente falou sobre acepção de pessoas, sobre tratar com parcialidade pessoas, né? Tiago falou de pessoas que quando entrava uma pessoa rica na igreja, uma pessoa pomposa na igreja, eles tratavam de um jeito, né? Eles davam os melhores assentos, eles tratavam com a maior gentileza, e quando entrava alguém mais pobre na igreja, alguém com uma aparência talvez débil e tudo mais, eles tratavam de maneira diferente, ou seja, mandavam sentar nos lugares lá de trás, ou mandavam sentar no chão. Ou seja, Tiago identificou esse erro na igreja e ele começou a tratar a igreja. A gente lembra que para ele tratar a igreja, o que ele fez? Ele primeiro chama Jesus de o glorioso. Vocês lembram disso? Que eu falei, isso está no versículo 1 de Tiago, no capítulo 2. Olha o que ele diz: meus irmãos,
como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidades. Ou seja, não precisa tratar o rico de uma forma diferente do que você trata o pobre. Por quê? Ele põe algo ali como um firme fundamento. Ou seja, o nosso Senhor, Ele é glorioso. Vocês lembram que eu preguei sobre isso semana passada? Então, se Jesus, Ele é de fato glorioso, se Ele é de fato o Senhor da glória para vocês, para que bajular rico? Vocês estão compreendendo o pensamento de Tiago? Se Ele é o Senhor da glória, para que bajular? Para que tratar o rico de uma forma espetacular e menosprezar o pobre? Não, se Jesus é o Senhor da glória, a Ele vai a minha bajulação, que na verdade não é bajulação, é adoração. Eu o adoro, e se eu o adoro, Ele sendo glorioso, irmãos, o rico para mim eu o consigo enxergar como pó. Entende? Então Tiago identificou esse problema na igreja. Não é no mundo, não, na igreja. Às vezes no mundo existem pessoas com essa consciência que os crentes não têm ainda, não é? Existem pessoas no mundo que dizem assim, não, eu não vou bajular, eu vou tratar as pessoas iguais aqui dentro, entende? Dentro da firma, e dentro da igreja não. Então Tiago está consertando um erro da igreja. Aqui no versículo 8, ele começa com o mesmo assunto, o versículo 8, porém, ele vai agir de uma forma diferente. Tiago, a partir do verso 8, ele vai tratar a acepção de pessoas como pecado. A discriminação como pecado. Discriminar pessoas, ou seja, isso é pecado. Isso não pode acontecer no seio da igreja, de maneira alguma. Então, aqui acontece um movimento muito bonito. Qual é esse movimento? Tiago, ele está edificando a igreja da época, de 2000 anos atrás. A igreja crescendo nesse entendimento aqui, a igreja fica madura. E ao mesmo tempo, essa mensagem sendo pregada nos dias de hoje, aqui na nossa igreja, quem amadurece é a gente. Repara que isso começa a mudar a nossa visão das coisas. Se eu tenho Jesus como meu Senhor, como o Senhor da glória, agora eu vou enxergar os ricos de uma forma diferente. E eu vou enxergar os pobres também de uma forma diferente. Por quê? Olha o versículo 5. Não tire o olho da Escritura. Olha o verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Ou seja, Deus tem uma maneira diferente de olhar. Então eu vou olhar igual ao meu Deus. Eu vou olhar para o pobre de uma outra maneira. Eu não vou fazer discriminação. Eu não posso fazer jamais. Ainda mais como pastor. Escute uma coisa. Pastores são tentados a tratar melhores as pessoas que contribuem maior na igreja, que tem uma contribuição maior. Vocês sabiam disso? É por isso que a gente precisa... Eu não quero nem saber quanto dá, eu prefiro nem saber, isso cabe à direção da igreja. Eu estava na casa de um irmão em Cristo conversando sobre essas coisas. Eu não quero nem saber, meu irmão, quanto você dá, quanto você não dá. Isso não compete a mim. Isso compete à tesouraria da igreja, à direção da igreja. Eu não sei se você deixou de contribuir esse mês. Eu não sei, eu não quero saber. Você está entendendo? Porque pastores são tentados a tratar irmãos. Por exemplo, um irmão que dá muito na igreja e some da igreja, ele vai logo atrás. E o outro não. O que a gente faz? A gente apaga isso da mente. Eu não vou atrás porque eu não sei nem quanto ele dá. Eu não sei nem se ele dá. Então, é uma maneira da gente nos remir disso. Porque isso é pecado. E você também é tentado a essas coisas. Você é tentado a fazer amizades que saem para lanchar em lugares chiques. Não é isso? Você é tentado a chamar irmãos da igreja para sair com você, não porque você tem um afeto por ela, porque a companhia dela é agradável. Olha o meu dedo aqui, o sinal de dinheiro no meu dedo.
Para as pessoas que estão ouvindo no YouTube, né? A gente está moderno agora. Olha o sinal, estou fazendo um sinal com o dedo agradável, tá? Vocês não estão vendo, estão ouvindo. Eu vou sair com quem é agradável, não é isso? Olha o carro dele, olha, quando ele sai, ele paga para todo mundo. E o outro que não tem, meu irmão, e o outro que não tem condições, eu faço o que com ele? O que eu faço? É claro, se o argumento fosse um afeto, não, a gente é amigo há 20 anos, é lógico, gente, tem as exceções, né? Eu sei que pessoas têm mais afetos por outras, não é isso? Tem pessoas que se dá melhor com uma outra pessoa. Agora, poxa, se só dá bem com gente que tem alguma coisa estranha. Então, Tiago começa, olha o versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Presta atenção. A primeira coisa que Tiago levanta aqui é, irmãos, ainda existe obediência. É uma coisa que a gente tem que gravar aqui. Existe obediência. Não pense você que pelo fato de você ter sido salvo pela graça, que pelo fato de as pessoas anunciarem que agora você é livre, que você pode viver da forma como você quer. A gente continua obedecendo a um Deus, a um rei. Na nossa cultura, onde os padrões estão sendo quebrados, vocês têm reparado isso? Os padrões têm sido quebrados, as tradições têm sido quebradas. Essa ideia de revolução, que não respeita mais nada. Paulo fala lá em Timóteo que nos últimos dias os homens não terão nem amor pela família. Não respeitam nem pai nem mãe que vê, quanto mais Deus que se não vê. Então a igreja, ela continua firme, ela tem que permanecer firme. A igreja, ela pode ousar e bater no peito, não, a gente tem um rei. Porque Tiago deixa claro aqui no verso 8, se vocês de fato obedecem à lei do reino. Então existe um reino, se existe um reino, existe o quê? Um rei. A ele nós prestamos conta. Então qual é a nossa resposta a uma cultura caída? A uma cultura que não respeita mais nada, que não tem mais princípio? Que prega que a criança ou o adolescente pode mudar de sexo independente da posição do pai. Está quebrando tudo isso. Uma cultura que é contrária a Deus. Professores que ensinam na sala de aula os adolescentes a se rebelarem contra Deus, contra a igreja. Estão mudando a mente dos jovens. Estão destruindo esses princípios. E a igreja continua de pé afirmando, não, nós estamos debaixo de um rei. Ou seja, onde está a democracia aqui? É até polêmico o que eu estou dizendo, né? É óbvio que no governo terreno, eu prefiro, é claro, salvo as exceções e tudo mais, não vou fazer nenhuma, enfim. Eu prefiro a democracia, porque vai um maligno governar lá e fica 40 anos governando, está lascado, não é isso? Então aqui no governo do homem, pecador, tá bom que seja democrático o governo. Agora, espiritualmente falando, o governo maior da igreja, porque o governo da igreja batista é congregacional democrático. Sim, aqui. Mas falando de uma forma espiritual, gente, não há democracia. Há uma monarquia, onde o rei dita as regras. Vocês estão compreendendo? Existe um rei. Se você não conhece Jesus, se você está afastado da presença de Deus, eu quero dizer a você uma coisa, você está correndo um grande perigo. Existe um rei no universo. Não há uma democracia no universo. Não há uma democracia no mundo espiritual, não há. Até o inimigo das nossas almas, ele não age de maneira livre. Existe um rei. Lembra como ele chegou a Deus para falar sobre Jó? Permita-me fazer isto. Permita-me fazer aquilo. Lembram disso? E o que o rei disse? Faz isso, mas não toque na vida dele. Está bem.
Até o inimigo das almas teve que obedecer, porque não tem como não obedecer. É claro, ele é rebelde, ele odeia a Deus. Mas se você está aqui hoje, você não conhece esse rei, eu quero dizer, esse rei é o ser mais doce, mais belo que existe. Se você não serve a Jesus, você é um ser humano que o vento leva para uma parte e para outra, de uma parte para outra o tempo todo. Você é como se fosse o rei de si mesmo, isso não dá certo. Então eu convido você, nessa primeira parte do sermão, a de fato tomar uma postura e uma decisão e se prostrar diante do único rei que existe, que é Jesus Cristo. Humanamente falando, é essa palavra mesmo que eu uso, decisão. Mesmo sabendo que é o Espírito Santo que toca no seu coração. E eu creio que enquanto eu estou pregando, Ele está trabalhando em você. Até quando vai viver assim? Existe um reino belo, com um rei belo. Dobre-se diante dele. Está escrito na Escritura que todo joelho vai se dobrar diante dele. A hora de se dobrar diante dele é agora, irmãos. Porque haverá o dia do juízo, e a igreja continua proclamando, esse rei vai voltar, ele vai rasgar os céus, isso é uma verdade, a gente aguarda por ele, a criação espera por ele, vai esperar o joelho ser quebrado, porque todo joelho vai se dobrar, o joelho do maligno vai ter que se prostrar diante do Senhor da glória, do Rei dos Reis. Confesse a Jesus como Salvador da sua alma, porque confesse, porque convenhamos, a sua alma está perdida. Há um vazio em você. Esse rei aqui, esse rei, como já dizia Agostinho, que no coração do homem há um vazio infinito que somente um Deus infinito pode preencher. Eis aqui o rei. Chama-se Jesus Cristo. Então, há uma monarquia, há um rei governando, não tem democracia aqui. Nós devemos obedecer a Ele. E Jesus disse, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A gente obedece em amor. Então, aqui ele diz, a lei do rei, escute uma coisa, existem os mandamentos de Moisés, não existe? A lei lá de Êxodo 20, não é? Não diga o nome do seu Deus em vão, não se prostre a ídolos, está tudo ali, não é? Não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, esses mandamentos estão ali, mas os estudiosos se debruçando nesse texto, assim, aqui Tiago, ele vem com uma postura diferente, ele diz assim, vocês têm que obedecer à lei do rei, é como se existisse uma lei da realeza, cujo rei disse, ame o próximo, é um dos principais mandamentos, ame o seu próximo como a si mesmo, isso é muito importante, porque quando esse mandamento ele começa a jorrar em você, isso aqui é um mandamento cristão, mas eu encontro isso em Buda, meu Deus, você pode encontrar isso em todo lugar, mas isso aqui é de Cristo, isso é de Cristo, quando você consegue olhar para o irmão humilde, e amá-lo, sem interesse no que ele tem para te dar, mas você amá-lo pelo que você tem, porque Jesus ensinou melhor dar do que receber, a gente precisa entender essa verdade, e você estende a mão para um necessitado, isso é uma das coisas mais lindas, você está cumprindo o mandamento do rei, diretamente dele, estender a mão para um irmão, ainda que ele seja totalmente desprezado pela sociedade, e por todos, ninguém está vendo o que você está fazendo por ele, mas você está fazendo, você está cumprindo isso aqui, isso é lindo, ame o seu próximo, e Tiago diz, assim vocês estarão agindo de maneira correta, o texto continua no verso 9, mas, se tratarem os outros com parcialidade, ou seja, fazendo acepção de pessoas, o que significa acepção de pessoas? É isso, olhar a face, grava isso,
Ou seja, olhar aquilo que é exterior, o que a pessoa veste, o que a pessoa tem, isso é acepção. Então Tiago aqui no versículo 9 ele diz, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tiago agora dá o passo de dizer, irmãos, você sabe o que é isso? Tem um nome isso. O nome disso é pecado. É a palavra abandonada em muitas igrejas. É a palavra que as igrejas não querem mais falar. Pecado. Existe sim pecado. Aquele que faz acepção de pessoas está cometendo pecado contra o rei, contra Deus. É necessário Tiago falar isso. E o que eu falei para vocês semana passada, os cristãos tendem a se inclinar ao fato de que pecados são aqueles pecados que são chamados imoralidades sexuais. Sim ou não? A gente tende a se inclinar a isso, não é? Alguns até pensam, não, estou andando de maneira correta, não estou olhando para o lado nem para o outro, não tenho visto vídeo pornográfico, não é? Não estou em fornicação, não estou fazendo, então estou bem com Deus. Porque a nossa tendência é achar que pecado é somente quando a gente satisfaz o corpo em imoralidades. A gente tem que mudar um pouco, não mudar no fato de achar que isso não é pecado. Isso é pecado sim. Mas gente, é muita coisa, meus irmãos. É tanta coisa, mas tanta coisa que eu vou dizer para você, que você precisa de um salvador para entrar no reino dos céus, senão você não entraria. A ira é pecado. Vocês não sabiam disso não? Não sabia. A ira é pecado. E tem mais. A Bíblia fala que aquele que se ira está dando lugar ao maligno. A gente pensa, não, eu não vou cometer fornicação porque eu não vou dar brecha para o diabo, não é isso? Não, eu não vou ver vídeo pornográfico, eu não vou dar brecha para o inimigo. Mas se ira toda semana. Não deixe lugar ao diabo. A ira dá lugar a ele. Leu o livro de Efésios. Não cai em nenhum desses pecados imorais. Mas vive falando mal do irmão. Em Provérbios tem um texto fortíssimo, a gente já leu esse texto aqui. Que 6 coisas que aborrecem a Deus, e a 7ª ele abomina. E ali você vê assassinato, um monte de coisa. Qual é a 7ª? Aquele que causa intriga entre irmãos, é a 7ª. Para a gente ficar assustado. Nossa, isso faz com que Deus, é algo que Deus odeia, que a alma dele abomina. É aquele abençoado que não cai em adultério, não cai em fornicação, não cai em nada, mas vive dividindo irmãos. Isso é pecado. E aqui Tiago, mais gravemente, está dizendo, cuidado com a acepção de pessoas, porque é pecado. Cuidado. Muda um pouco, irmãos, a visão. Comece a procurar aquele que na igreja é o mais menosprezado. Comece a procurar. Não espere eu chegar e citar nome a vocês, ó, procura fulano. Observe, irmãos. Procura fazer amizade. Jovens, comece a observar aqueles senhores que você nunca nem deu bom dia. Nunca. Está aqui há anos, mas não foi capaz nem de tratá-lo de maneira digna. A igreja não pode também destratar e desprezar os anciãos da casa do Senhor. Aquele irmãozinho que não é um ancião, mas é tão humilde que você nunca nem deu a paz do Senhor. Para o pastor, todo culto tem a paz, todo culto tem abraço, e é bom isso, irmãos. Isso é bíblico, a Bíblia fala de uma parte em Atos, que as pessoas abraçavam Paulo, porque Paulo estava se despedindo, eles beijavam Paulo de tanto amor que eles tinham pelo líder.
Isso é louvável diante de Deus. Mas amar um ao outro e ir até o desprezado, irmãos, é uma coisa linda também. Faça isso. Porque Tiago condena a acepção de pessoas aqui, se tratarem os outros com parcialidade, e estarão cometendo pecado. E mais, e serão condenados pela lei como transgressores. É importante isso, transgressores da lei, por quê? Tiago está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo. Isso é lá para quem lembra da primeira mensagem de Tiago, que eu nem lembro quando eu comecei. Não sei se foi maio ou abril, não lembro. Ele está escrevendo para esses judeus dispersos, que são cristãos, que se converteram. E aqui a gente vai entrar no verso 10, mas antes, a mentalidade do judeu era aquela de guardar a lei, não é isso? De guardar os mandamentos do Senhor. Guardar. Vocês lembram do jovem rico, sim ou não? Ele diz, esses mandamentos eu guardo desde criança. Guarda mesmo? Olha a mentalidade dele, eu guardo tudo isso. É quando Jesus disse, tá bom, vende tudo que você tem e dê aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o jovem se entristeceu e foi embora. Será mesmo que ele guardava a lei do Senhor? O próprio Paulo escreveu, dizendo, eu era fariseu, irrepreensível na lei. Olha a mentalidade. Nós, como cristãos, a gente sabe, os nossos olhos foram abertos. A gente sabe que não é possível cumprir toda a lei, a gente sabe disso, não é possível. Mas o judeu tinha isso em mente. Então, o que Tiago está fazendo aqui? Ele está tratando a mente dos judeus que se converteram. Está mostrando para ele, ó, vocês que acham que guardam a lei, meus irmãos, se vocês fazem isso, vocês são transgressores e vocês serão condenados. Isso aqui é um tapa no peito de um judeu. Eu, transgressor? Transgressor. Um outro ponto aqui que a gente precisa entender é que a lei, ela humilha o homem. Ela te humilha, irmãos. A lei de Deus veio para colocar todo mundo debaixo do pecado. Vocês sabiam disso? A lei do Senhor, ela nunca, jamais veio como um caminho de salvação. Então por que o Senhor deu a lei? Já fez essa pergunta? Por que Deus deu os mandamentos? Se não é para salvar. Não tem como a lei não salvar. Romanos capítulo 8, depois faz um estudo nessa parte do livro de Romanos. Romanos capítulo 8, diz que a lei foi incapaz de salvar. Por isso Jesus Cristo veio. A lei é incapaz de salvar, ela não salva ninguém. Ela só condena. Imagine, irmãos, vamos aqui ilustrar para vocês. Imagine que a lei tivesse olhos, de verdade. E os olhos da lei do Senhor passeassem por toda a terra, procurando um justo. Aí vai lá em casa e diz aqui, aqui não tem nenhum. Aí vai lá na sua. Com certeza você também não é. E vai lá na sua. Olha lá, só miserável. Aí começa a passar pelas igrejas e tudo. Não tem. Eu não posso salvar ninguém, porque ninguém me cumpre. Esse é o dilema da lei. Até quer, mas não pode. Como é que eu vou salvar? É aqui onde entra o versículo 10, que diz assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Vocês conseguiram entender que a lei acaba com você? Nossa, hoje eu estou cumprindo a lei do meu Senhor. Vaidoso. Olha, hoje a lei está transbordando de uma forma que não consigo quebrá-la. Se você for ler os 10 mandamentos, você sabe qual é o último? O último é para te arrebentar. Porque você lê lá, não adulterarás, você fala, nunca adulterei, tá bom, que bom. Você começa lá, né? Nunca tomei o nome do Senhor em vão, não tenho ídolos, não me prostro a nada. Nada. Aí você continua lendo, não, nunca roubei, nunca matei.
Adultério? Não, nunca cometi, vai lá, né? Falso testemunho? Nunca. Aí sabe qual é o último? Não cobiçarás nem a mulher, nem a casa, nem coisa alguma do teu irmão. Te pegou. Sabe por quê? Essa parte da lei, ela vai no fundo do coração do homem. Às vezes você não apalpou, não foi algo palpável, mas aqui dentro, você já matou um monte de gente. Aqui dentro, você já adulterou várias vezes. Aqui dentro, você já teve pensamentos maus contra o teu Deus. Aqui dentro, você tem um monte de ídolos. E às vezes, você é o seu próprio ídolo, quando tudo tem que girar em torno de você. Quando é sempre o eu, é um ídolo que tem no seu coração. Você não fez um bezerro de ouro, mas tem um bezerro com a tua cara dentro do seu coração. A lei te pegou, meus irmãos, porque ela disse, não cobiçarás, ou seja, ela vai lá no mais profundo do seu ser e diz assim, meu irmão, tu engana teu pai e tua mãe, mas a mim tu não engana não, eu sou a lei do Deus vivo, a mim tu não engana. Meu irmão, tu engana a igreja toda, mas a lei tu não engana não. Eu conheço o teu coração. É por isso que o Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor te conhece de uma forma que nenhum outro ser conhece. Ele te conhece por fora e Ele te sonda. O Senhor é tão poderoso de conhecer a profundeza do seu ser. Ele consegue enxergar toda coisa horrível dentro do seu coração, meu irmão. É aquela coisa que vocês já conhecem, que é batida, que muitos pregadores já falaram. Se pegar todos os seus pensamentos agora e colocar aqui no telão da igreja, meu irmão, não fica um aqui. Não fica um. O pastor fica, Deus tenha misericórdia da minha vida. Antes da lei falar, eu já falo, ó lei, cuidado aí dentro que vai entrar aí, vai me matar todinho. Aqui dentro, irmão, o Espírito Santo está, graças a Deus que ele está. Entende? Por isso, você vai sair envergonhado daqui. Aqui não tem santarrão não, irmãos. É óbvio, a gente acredita em santidade sim. É óbvio, a gente acredita na luta contra a carne, é uma batalha. É óbvio que você foi salvo pela graça e por causa disso, você quer viver em paz com o seu Deus. Você o ama, você quer fugir do pecado, mas quando você dobra o joelho, você continua dizendo, Senhor, eu sou pecador, Senhor. Você não vai agir como fariseu porque você é cristão. Você conhece a Escritura. E Tiago aqui desmoronou os judeus, irmão. Se você tropeça em um ponto, você é condenado, meu amigo. Já era para você, você tropeçou. Você se torna condenado, culpado de quebrar a lei inteiramente. E aqui no versículo 11 vai o argumento dele, que eu acho interessantíssimo. Ele diz no verso 11, pois aquele que disse, olha, interessante isso, hein? Pois aquele que disse, não adulterarás, quem foi que disse isso? Deus, não foi Deus? Deus. Não adulterarás, também disse, não matarás. Olha, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Vamos entender aqui. Vamos interpretar o texto bíblico com carinho, pega a sua Bíblia com carinho, vamos ter carinho pela Escritura, vamos ter carinho pela interpretação bíblica, porque ter um conhecimento correto da Escritura salva a sua mente, edifica a sua alma. Por que Tiago pega só esses dois pontos da lei? Adultério e assassinato. Por que ele não pega honrar o pai e mãe e coloca aqui? O que os estudiosos têm proposto aqui é o seguinte, parece que Tiago sabia que havia um orgulho na igreja entre os judeus, e assim, o adultério é um pecado terrível, a gente não faz isso. Vocês lembram da mulher adúltera que foi levada diante de Jesus, não é? Adultério é um crime, era um crime passivo de morte. Então Tiago pega esse texto, porque provavelmente sabe, por eles serem judeus,
ainda que convertidos ao cristianismo, eles ainda têm essa coisa enraizada. Não, adultério a gente não comete. Isso é abominação, isso a gente não faz. Tiago, sabendo disso, ele vai lá e disse assim, pois aquele que disse não adulterarás, é como se ele estivesse sabendo o que ocorre na igreja, entende? Vou pegar uma palavrinha que vai chocar eles. Vocês estão entendendo? Aqui ele não joga as coisas ao vento não, irmãos. Eles são muito inteligentes, tá? Tiago, Paulo, João são muito inteligentes. Eles sabem o problema da igreja. Diz assim, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. E aqui está, por que ele usa o não matarás então? Será que tem gente na igreja matando um outro ali, degolando? Sabe por que ele faz isso? É o que parece na interpretação do texto. Eles são muito firmes em relação ao adultério, né? Não deve ter um adúltero ali. É claro, de maneira palpável. No coração, não deve ter, né? Vou pegar eles. Parece que Tiago está dizendo que o não matarás é quebrar esse mandamento que ele iniciou, verso 8, que é o mandamento do rei, ame o seu próximo. Olha o jogo de palavras de Tiago aqui. Se você faz acepção de pessoas, se você discrimina o mais pobre por causa do mais rico, isso aqui é como se fosse o ódio ao menosprezado. Isso aqui é como se fosse o assassinato deles. Parece que Tiago está cheio do Sermão da Montanha. Vocês lembram do capítulo 5 do Sermão da Montanha? Vamos ler lá em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia. Em Mateus, deixa a fita em Tiago. Mateus capítulo 5. Parece que Tiago está cheio, está transbordando esse sermão quando ele escreve. Olha o verso 21. Mateus 5, 21. Olha o que diz Jesus Cristo, hein? Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. É o mesmo termo que Tiago usa. E quem matar estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram isso? Olha o verso 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, se chamar o irmão de louco, ou seja, se menosprezar o irmão, você já está quebrando esse sexto mandamento, não matará. Olha como Jesus ele interpreta a lei de Moisés. Não é só um ato físico. Se você odeia seu irmão, você é homicida. João ensinou isso. A gente considera muito os pecados que as nossas mãos fazem. E a gente não considera os pecados que estão transbordando em nossos corações. O ódio, o desprezo ao irmão. A acepção, a bajulação àquele que tem, o desprezo àquele que não tem. O que Tiago está dizendo aqui? Vocês podem não adulterar de maneira física, mas cuidado, vocês podem estar caindo no sexto mandamento, não matarás. Vocês podem estar sacrificando o irmão humilde na igreja, isso é pecado. Isso é terrível, vocês são transgressores da lei. Então, sem dó, irmãos, isso aqui é para exortar e fazer a igreja crescer. Talvez ali eles comecem a cair em si, como eu sei que muitos aqui já estão caindo.
sabendo que Deus leva essas coisas a sério, comete assassinato e torna-se transgressor da lei. Eu estava conversando com um membro da igreja hoje, acerca de um vídeo que circulou na internet, de um rapazinho, não sei se vocês viram, que vende sacolé. Eu não lembro o local, é no interior, se eu não me engano é no interior. Sacolé, cremosinho, eu não sei o nome como eles chamam lá, cremosinho, né? É como se fosse um sorvetinho, né? Algo assim. Eu não sei se era R$2, e ali ele começou a virar chacota no meio dos colegas, porque ele com 14 anos, é um menino magrinho, 14 anos, trabalhando, vendendo sacolé, ele começou a ser humilhado, e para piorar, os meninos que estavam humilhando ele, filmaram ele para colocar na internet, para humilhá-lo mais, dando dinheiro e puxando dinheiro, dando dinheiro e puxando. Aí o menino abaixou a cabeça e começou a chorar. Menino pobre, trabalhador, vendendo sacolé, para que vocês entendam a linguagem aqui. Menino franzino, trabalhador, sendo humilhado por meninos um pouco mais velhos. E chorando, aí um menino que estava gravando, olha, ele está chorando, e você vê a lágrima caindo no nariz dele. Ele não tem nada. Aí até que o vídeo circulou tanto, que parece que os policiais da região ficaram sabendo do vídeo e foram até a casa dele. Pegaram o menino, botaram o menino na rua, as crianças da região se juntaram e pensaram assim, a gente vai comprar todos os seus sacolés, todos, pode distribuir. E esses 3 policiais disseram assim, você é um herói, não se abaixa por causa dessa humilhação não, que a nossa vida é assim, às vezes a gente é humilhado, mas você é um herói, não para não, continue e dando força para aquele adolescente, para aquele menino. E os policiais compraram todos os sacolés, gravaram um vídeo para exaltar aquele menino. Aí hoje estão fazendo campanhas para ajudar e abençoar esse garoto. Na internet, botaram até a conta já da mãe dele, é totalmente seguro o que estão fazendo, a mãe dele está sabendo, tem o CPF dela, estão querendo reformar a casa dele. De alguma forma eu vejo o amor de Deus nisso. Um menino, gravaram o vídeo dele para humilhá-lo, depois gravaram outro vídeo para exaltá-lo, ou seja, eu vejo a mão de Deus nisso. A visão de Deus é uma visão totalmente diferente. É quando você vê o vídeo, de repente você vai até chora. Só que isso é mais triste quando acontece dentro da igreja. Talvez de uma forma diferente, mas acontece essa discriminação, esse menosprezo, essa bajulação ao que tem. Trate o que tem com amor, mas aquele que não tem também trate com amor. Ambos são importantes para a igreja. Então o que Tiago está ensinando aqui é uma coisa séria. Você vai ver o vídeo, talvez alguns disseram assim, esses meninos vão ser bandidos quando crescer. Então, esses colegas que humilharam eles, então, o pessoal está em cima deles, canalhas e tudo mais. E dentro da igreja? É pior ainda, não é? É muito pior, irmãos. O que Tiago está dizendo aqui, isso é um grande pecado, é uma transgressão. Então para de se gabar, que você não comete nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. E às vezes você está, por saber fazer o bem e não fazer, você tem cometido pecados. Então que a gente venha aprender isso, que a gente venha aprender principalmente com Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Ele era manso e humilde de coração. Que a gente venha crescer nessas coisas. Tiago nos dá um lindo caminho aqui. É um lindo caminho. Eu quero dizer a vocês que Tiago disse que eles são transgressores e são culpados da lei. Eles eram cristãos, e eu quero finalizar o sermão dizendo que o fato deles estarem cometendo esse pecado não significa que eles perderam a salvação. Escute uma coisa, Tiago está exortando aqui. A exortação é um bom sinal. Quando Deus vem até você e te exorta, irmãos, isso é um bom sinal. Um péssimo sinal é quando Deus nunca exorta você. É quando Deus nunca disciplina você. Isso, gente, isso é terrível. Quando você caminha e diz assim, Deus nunca pegou no meu pé. Deus nunca me exortou. Irmãos, não se gaba não, porque isso é terrível. Então o fato de Tiago estar exortando eles aqui, é como se Deus estivesse dizendo, parem com isso.
Ajam de maneira correta. A exortação, ela vem para gerar santidade. Eu quero levar vocês, e nesse texto eu vou encerrar, que é Hebreus capítulo 12, quem está em Tiago é só recuar. Eu recuei uma página e já cheguei. Hebreus capítulo 12. Irmãos, esse rei, ele disciplina, tá? Eu costumo dizer que ele tem uma vara na mão, e o nome da vara é a vara da santidade. Ser disciplinado por ele no momento é muito ruim. Mas olha o que o texto de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Porém, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. A disciplina do Senhor é para nos endireitar, para que a gente fique cada vez mais santo. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que a exposição das Escrituras tenha feito com que o seu coração venha-se a refletir acerca desses assuntos. Irmãos, por favor, vamos tratar todos com dignidade, amém? Tanto aquele que tem, quanto o que não tem. Você sabe por quê? Deus se agrada muito disso, muito disso. Não sejam como esses antigos aqui, que a gente venha tratar os nossos irmãos com amor e carinho, independente daquilo que eles têm, amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham sido edificados por essa mensagem. Vamos orar ao Senhor, curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Sua exortação, pelos Seus ensinamentos. Senhor Deus, não deixe com que a gente venha se gabar, ó Deus. Não deixe com que a gente caia na vaidade de se achar santo demais. Não deixe, ó Deus, com que a gente caia no erro de acabar desprezando um irmão e acabar fazendo acepção de pessoas, ó Deus. Em tratar bem só aquele que tem, sabendo que o Senhor não fez isso, ó Deus. Sabendo que o Senhor, ó Deus, me viu e viu todos aqui como miseráveis e mesmo assim entregou seu Filho para morrer na cruz, Senhor, por nós. A Bíblia diz, ó Deus, que o Senhor escondeu as coisas dos sábios e poderosos e revelou aos pequeninos, ó Deus. Que esse amor, ó Deus, esteja em nós. Eu peço perdão, ó Deus, todas as vezes que a gente agiu com parcialidade, fazendo acepção de pessoas, Senhor. Nesse momento a sua igreja se coloca diante de Ti pedindo perdão. Senhor, nos faça abraçar, ó Deus, aquele que é mais menosprezado aqui. Nos faça, ó Deus, dialogar com ele, Senhor. Nos faça, Senhor, se interessar, ó Deus,
pela vida dele, por aquilo que ele tem, pelo que não tem, para que a gente ajude, ó Deus, estenda a mão, nos livre, ó Deus, de sermos bobos, Senhor, de sermos tolos, ó Deus, e nos dê um coração mais humilde. Eu finalizo, ó Deus, essa oração dizendo que Jesus se torne mais glorioso em nossos corações, para que a gente não venha bajular ninguém que tenha, Senhor Deus, dinheiro, porque aquele que se dobra diante de Jesus não precisa se dobrar diante de rico algum neste mundo, porque está escrito que o Senhor é o dono do ouro e da prata, ó Deus. Então, Senhor, nos faça ser humildes, caminhar em humildade no meio da sua igreja. Essa é a minha oração. Guarda o meu coração, Senhor, para que eu não venha fazer acepção de pessoas aqui dentro, e guarda o coração dos meus irmãos, que a gente venha crescer mais como família da fé, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja conosco, que Teu Espírito Santo esteja aqui, e nos ajude nessas coisas, Senhor. Muito obrigado. Cuide de nós, e que o Senhor venha receber esse louvor, esse último louvor, e se alegrar nele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.